Afinal, atingir 100 mil reais muda o jogo dos investimentos? Essa é a grande pergunta que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. Antes de mais nada, né, seja muito bem-vindo, investidor, seja muito bem-vinda, investidora. Esse é o canal Riqueza em Foco. Aqui a gente fala, né, sobre investimentos, sobre educação financeira, e eu espero que você goste do conteúdo, né? Já deixo o convite aqui, caso esse vídeo agregar alguma coisa para você, que você já se inscreva no canal, dê a sua curtida também, fortalece, porque esse é o primeiro vídeo do canal, né? O primeiro vídeo autoral aqui. Bom, deixa eu contextualizar vocês. Para responder a pergunta, né, se os 100 mil realmente muda o jogo dos investimentos, eu vou trazer o meu contexto, a minha história. Eu sou um investidor, pessoa física, estou chegando nos meus 40 anos, comecei tarde, né, comecei a investir praticamente em meados de 2022, né, e hoje nós estamos em setembro de 2024, e apesar de ter começado tarde e de ser, né, um trabalhador CLT, assalariado, eu, ao longo da minha trajetória, eu investi bastante na minha carreira, de forma que eu pudesse aumentar, né, o meu salário. Eu trabalho na área de vendas, então eu tenho a possibilidade também da comissão, e isso tudo acaba agregando, né, junto com a receita da minha esposa, agregando na nossa renda, né? Então, na renda mensal, hoje é um valor muito mais significativo do que alguns anos atrás, e apesar de ter começado tarde nos investimentos, eu tenho um poder de aporte também melhor, né? Muito mais significativo. Então, até para que vocês compreendam um pouco da velocidade que as coisas vêm acontecendo. Então, apesar de eu ter iniciado, né, no mês 6 de 2022, graças ao poder do aporte, e eu estou falando ali de aproximadamente 4.000, 4.500 média, né, de aportes mensais, a gente conseguiu atingir aqui, né, os primeiros 100 mil reais em outubro de 2023. Ou seja, 17 meses, né, depois do início dessa jornada, eu consegui alcançar os tão famigerados 100 mil reais. E aí fica, né, a questão, muda o jogo? Sim, muda. O jogo, com certeza, ele muda, mas ele não define o jogo. Né? O jogo ele é muito mais longo, os objetivos eles são muito maiores, né? Mas com certeza 100 mil reais é um marco importante. Né? E por que muda? Primeiro, porque uma vez que você estabelece essa meta dos 100 mil reais e você trabalha ali arduamente, né? Em especial através dos próprios aportes, quando você atinge essa marca, é muito significativo. Né, te traz uma satisfação pessoal de meta atingida. Essa felicidade, eu confesso que ela não dura muito, né, até mesmo porque logo você vai ter um novo objetivo, e aí você vai, né, batalhar para alcançar esses novos objetivos, mas é um marco extremamente importante e bastante perigoso também. Então ele muda o jogo para o bem ou para o mal. Né, porque eu conheço histórias de investidores que quando alcançam, né, esse valor dos 100 mil reais, já começa a pensar em como que ele pode gastar esse dinheiro. Então, se você não vai com uma mentalidade, né, de alcançar liberdade financeira, de que esse é um marco importante, mas o seu objetivo final é muito maior, e você decide antecipar sonhos como, né, adquirir um carro, trocar de carro, ou mesmo, né, dar entrada numa casa própria, isso vai te trazer, né, a possibilidade de dar dezenas ou centenas de passos para trás, caso você decida antecipar esses sonhos. Então, meu primeiro conselho é, assim que você atingir esse marco, já define uma nova meta e, mais do que isso, defina a meta de rendimento mensal, sabe? Porque a renda passiva, essa sim é uma meta que, quanto mais você foca nela, mais você consegue perceber esses, né, esses valores aumentando e você não perde o foco. Então você tira a ênfase no patrimônio e coloca a ênfase na renda mensal. Porque quando você tiver, né, o desejo de mudar, de trocar de carro ou de adquirir algum outro bem, né, que tenha um passivo muito significativo, você pensa duas vezes, porque o seu objetivo ele passa a ser a renda mensal. E a partir do momento que você adquire um produto, né, ou um bem que tem um valor muito expressivo, você perde essa renda mensal. Então, essa é a minha dica, essa é a forma que eu estou lidando. Né? E agora, a questão
do tempo, né? Porque muita gente pergunta, então quando eu atingir 100 mil reais, isso vai acelerar? Sim, ele vai acelerar também. Por quê? Eu levei aqui 17 meses, do mês 6 de 22 até o mês 10 de 2023. Ou seja, foram 17 meses para atingir os primeiros 100 mil reais e eu tenho ali uma perspectiva de atingir os 200 mil reais em aproximadamente 13 a 14 meses. Né? Então, de outubro do ano passado até agora, a gente está em setembro, eu já tenho 187 mil, e aí eu tenho uma perspectiva aí de nos próximos 2, no máximo 3 meses, outubro, novembro e dezembro, atingir os 200 mil reais. Outro aspecto que muda quando você atinge os 100 mil reais é a redução da ansiedade. Por quê? O marco dos 100 mil reais era um objetivo que eu queria tanto e eu estava tão fissurado naquilo que eu ficava o tempo todo olhando quanto que eu tinha na corretora, qual era o valor, e me gerava uma ansiedade quando isso diminuía, né, especialmente porque hoje eu invisto basicamente 100% em renda variável, né, eu tenho um valor em renda fixa que é da minha reserva de emergência, mas eu não considero ela como os meus investimentos. Então a minha reserva de emergência, que corresponde, né, a 6 meses basicamente ali do que eu tenho de gastos, ela não entra nessa conta. Então os 187 mil reais são valores dos investimentos. É para o meu eu do futuro. E como eu estava dizendo, né, ainda quando eu não tinha atingido os 100 mil reais, aquilo era uma obsessão. E eu ficava o tempo todo olhando para os números, vendo se aumentava, e aí no outro mês diminuía, aí eu aumentava, colocava o aporte, e aí depois rendia mais, depois reduzia. Então isso gera uma ansiedade, né? Óbvio que eu tinha uma estratégia muito bem definida em relação aos meus investimentos, então eu não perdi o sono, mas eu queria logo atingir os 100 mil reais. E o que eu posso dizer para vocês que mudou, né, pelo menos para mim, foi assim que eu atingi essa marca dos 100 mil reais, isso reduziu a minha ansiedade. Parece que me acalmou. Eu não fiquei mais tão ansioso para atingir os próximos 100 mil, né? No caso que eu já estou próximo de atingir 200 mil, mas a ansiedade é muito menor do que a que eu tinha quando era para atingir os 100 mil reais. O outro ponto defina metas menores. Então, ao invés dos 100 mil de cara, se você está começando agora, eu sugiro que você coloque 10 mil, depois 25, depois 50, depois 75. E aí isso é muito mais palpável e isso tende a reduzir um pouco essa ansiedade. Mas eu confesso que a partir dos 100 mil eu não fiquei mais tão preocupado em atingir os 125 ou 150 ou 200 mil. Então esse foi um aspecto, para mim, psicológico muito bom, porque uma vez que você atinge os 100 mil reais, um ponto importante é que você prova para você mesmo que você é capaz. Então isso é um bom indicador de que você está no caminho certo. Então eu não tenho dúvidas de que eu vou alcançar a liberdade financeira, é só uma questão de tempo. Mas o que de fato comprovou isso para mim foi quando eu atingi a marca dos 100 mil reais. Então, nesse aspecto, também muda o jogo, tá? Outra coisa que é importante, que eu descobri a partir de quando eu cheguei ali nesse marco dos 100 mil reais. Primeiro, a rentabilidade não é tão importante quanto a gente acha. A gente tende, né, quando começa no mundo dos investimentos, a buscar o ativo, né, que traz uma maior rentabilidade e geralmente ela está associada também a um risco maior, mas isso não vai fazer diferença, não no começo da jornada. Tá? Para mim, o que fez a diferença, de fato, foram os aportes. Então, como eu já adiantei para vocês, eu tenho, né, a possibilidade de aportar um valor significativo, né, para a minha realidade, que são os 4 mil reais, e isso com certeza mudou o jogo. Né? Então, a questão da rentabilidade, ela não vai fazer diferença nesse primeiro momento. Tá? Eu acredito que a partir de uns 200 mil reais, aí sim vai ser significativo a questão da rentabilidade dos investimentos. Até lá é de fato o poder de aporte. Né? O quanto mais você conseguir agregar nesses valores de aporte, e eu não estou falando aqui que você tem que largar o emprego para empreender. Já ouvi várias vezes pessoas falando que quem é funcionário nunca vai enriquecer, e eu discordo completamente. Porque eu sou um funcionário, eu sou um CLT hoje
e a minha renda, ela tem um salário fixo, que eu consegui aumentar ao longo dos anos, né, quando eu de fato invisto em mim mesmo, no meu desenvolvimento pessoal, mas tem outras possibilidades dentro do próprio trabalho. Tá? Então, assim, os meus aportes, por exemplo, eu vou até trazer para vocês, né, nessa outra aba aqui, o quanto que eu fui fazendo de aporte ali ao longo desse tempo dos investimentos. Então, em 2022, eu comecei a fazer em junho. Ah, Orlando, mas R$ 9.398 é um valor muito expressivo. Sim, mas esse valor eu acumulei de janeiro até maio, né? Basicamente esses R$ 20.000. Então eu comecei aqui em junho, depois julho aportei mais 10, quase R$ 11.000, depois mantive ali 4,5, 3, aí teve, né, um valor maior, depois reduziu de novo, mas a média foi de 3.688 no ano, né, em todos os meses de 2022. Em 2023, a média de aportes aumentou para 4.584 e a média de aportes desse ano está em 5.864. Como eu fiz isso? Né? Eu não sou um empreendedor. Várias vezes eu já pensei em empreender, mas eu descobri que eu não nasci para isso. Né? Então, ainda assim, eu tenho o objetivo de alcançar a liberdade financeira. Mas como que eu posso agregar aos meus aportes? Primeiro, reduzir os custos. Isso é importante. Então, educação financeira, planilhar o quanto você recebe, o quanto você gasta, isso tudo vai fazer a diferença. O outro ponto é viver um patamar abaixo, né, pelo menos, do que você poderia viver. Isso faz toda a diferença. Então, de tudo que eu recebo, todo o salário, tudo que entra na conta, pelo menos 25% eu tiro para o meu eu do futuro. Então, de tudo que eu recebo, 25% vão para os investimentos. Se você hoje não consegue, né, tirar esses 25%, cara, tira 20%, tira 15%, 10%. E ao longo desse processo você vai aumentando esse percentual. Mas é um ajuste em especial do quanto você gasta. O outro ponto que faz toda a diferença é aquele dinheiro que vem em tese, né? Não que você não espere, mas eu psicologicamente não fico esperando ou contando com esse dinheiro, que é restituição do imposto de renda, o saque aniversário do FGTS, o 13º. Então eu não conto com esse dinheiro para gastar, para adquirir os bens que eu quero. Eu conto esse dinheiro como dinheiro extra para os investimentos. Então, se de repente você hoje, né, ficou ouvindo lá, ai, eu deveria fazer aportes de R$ 500, de 1.000, de R$ 2.000 por mês, eu não tenho essa capacidade, porque o que eu ganho do meu salário, do que eu preciso, né, pagar minhas contas, não sobra. Então, a dica que eu dou é, começa a pegar esses outros valores e não destina esse valor para um gasto com bem material. Destina esse valor extra do 13º, do FGTS, né, do que você receber ali do restituição do imposto de renda, ou se você trabalha com vendas, que é o meu caso, né, tem as comissões de venda, você tem ali a possibilidade de parte desse valor investir, né? Isso vai fazer toda a diferença. Então, para você lá que não tem capacidade de fazer, né, os 500, R$ 1.000 de aporte, considere a média. Então, de repente, você vai fazer 200, R$ 300 ali todos os meses, mas ali, quando você recebe o FGTS, você faz um aporte extra. Quando você recebe o 13º, você pega uma fatia grande e faz outro aporte. Então, na média do ano, você consegue atingir os R$ 500, os R$ 1.000 e por aí vai. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, né, que eu acho que é possível, sim, alcançar a liberdade financeira, óbvio que, né, dado a questão do tempo, que é importante, para que você consiga alcançar independente dessa mentalidade, né, do que as pessoas trazem de que obrigatoriamente você tem que empreender. Não acho que esse é o único caminho. Voltando aqui, né, para minha carteira, então eu tive, né, toda essa jornada, 17 meses para atingir os R$ 100.000 e agora isso encurtou. Então por que R$ 100.000 muda o jogo? Porque a questão, né, dos rendimentos também fazem a diferença. Então, se você tem R$ 100 hoje, né, e tem uma rentabilidade de 10% ao ano, isso vai te render no final R$ 110. Não muda jogo. Se você tiver uma rentabilidade de 20%, vai te render R$ 20 a mais. Cara, não muda o jogo. O que vai mudar o jogo é você fazer aportes expressivos
E aí quando você atingir a marca dos 100 mil ou 200 mil reais ou mais, aí sim a rentabilidade vai começar a fazer a diferença, tá? Até lá a rentabilidade não é o mais importante, com certeza são os aportes, e a rentabilidade ela é mais uma questão de ego, tá? Porque você fica tão obcecado em bater o Ibovespa ou bater o CDI, que no final das contas, né, para quem está começando, isso não vai fazer a diferença. Então, foca na sua jornada, foca nos aportes e começa a quebrar essa meta. Deixa a meta menor, de 25 mil, 50k, 50, 100 mil, e aí depois você vai aumentando aos poucos, tá? Mas a dica que eu dou é essa, espero que você tenha pelo menos absorvido alguma coisa, né, que tenha acrescentado alguma coisa para você, e deixa o convite aí, né, para que você se inscreva no canal, já ativa o sininho para receber as notificações, porque eu quero trazer novos conteúdos. Um dos conteúdos que eu quero trazer no próximo vídeo, se possível, é falar o quanto que é desafiador, né? A gente sempre acha que a partir dos 40 anos, ou quem está próximo disso, né? Eu sou geração millennial, eu nasci em 1985, se a gente não criou nada até aqui, não dá mais tempo. E essa é uma outra falácia. Com certeza dá tempo. Né? Mesmo que você esteja começando com 35, com 40, com 45, com 50, é totalmente possível. Tá? E eu vou trazer um vídeo para trazer um pouco desse cenário, com algumas simulações. Vou compartilhar com vocês também uma ferramenta muito legal, vou até dar um spoiler aqui, que é a ferramenta de simulador, em que você consegue ali simular o quanto você vai ter de patrimônio, quanto isso vai te render numa determinada data ou quando você tiver X anos de idade, tá bom? É isso, pessoal. Agradeço a sua atenção até aqui e deixo um abraço e até o próximo vídeo.